A paz do Senhor. A gente Paz. queria compartilhar com os irmãos uns versículos que se encontram em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 17. Né? Algumas coisas eu separei para que a gente esteja comentando hoje pela manhã. É, é justamente na parte do Sermão da Montanha, que Jesus está junto com uma grande multidão, está junto com os discípulos. Para você ter uma ideia, tem gente da Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom. Então tem um grande número de pessoas totalmente diferentes, e diz que essas pessoas elas tinham vindo para ouvir e para serem curados das suas enfermidades. Diz também que muitos deles que eram atormentados por Demoniado, espíritos né? imundos, eles também eram curados. Então a gente percebe que essas pessoas elas estavam em busca de Jesus, tanto para ouvir quanto para receber. E a gente percebe que toda a multidão procurava tocar ele, porque aqui no texto diz que dele saía virtude, no versículo 19. E a gente começa a ver, irmãos, quantas doenças as pessoas não adquiriram naquela época, e essas doenças que essas pessoas adquiriram naquela época tinham sido curadas por Jesus. Mas Jesus não despedia eles só com a cura. Jesus sempre dava uma instrução para que aquela enfermidade não voltasse para o corpo deles. E Jesus começa a falar das bem-aventuranças e de alguns ais, que são algumas reclamações que Jesus faz acerca de alguns métodos de vida que as pessoas tinham. Então, nesse momento que Jesus cura as pessoas, Jesus começa a dar algumas instruções para que esses demônios não retornem e para que essa enfermidade também não retorne para a vida daquelas pessoas, porque só receber a cura é uma coisa, e você manter a cura, você manter-se na posição que Deus chamou você para estar, é saúde para os seus ossos, é saúde para a sua mente. Então, receber do Senhor é uma coisa. Agora, permitir que a coisa não volte é outra. Porque um demônio pode ser expulso, mas ele também pode voltar com mais 7, dependendo do seu estilo de vida. Né? Na verdade, né, quando Jesus trazia a instrução, a gente pode lembrar do homem no tanque de Betesda, tá lá em Marcos Sim, 5. sim. Quando Jesus cura, ele diz: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Por Justo. quê? Porque a Bíblia sempre relata que o segundo estado de alguém ele pode ser pior do que o primeiro. Quando a Bíblia relata segundo estado, a Bíblia está relatando de alguém que vivia em uma enfermidade, que vivia em um problema de endemoniamento, que no caso aqui fala dos espíritos imundos. Sim. Falava de alguém que vivia aprisionado por alguma espécie de prisão causada pelo maligno. E Jesus ia lá e curava. Então aquela pessoa ela ficou sã, mas agora ela volta para a prática do pecado e vai dizer que o estado da pessoa, agora depois que começou a praticar o pecado, o demônio vai poder ter agir de uma forma muito mais castigante na vida daquela pessoa, porque Jesus disse que quando ele volta ele encontra a casa varrida, limpa, e ele vem e traz consigo mais 7 espíritos imundos. Então a gente vê a importância da gente reconhecer aquilo que Jesus, as curas que Jesus traz na nossa vida, para a gente não voltar a praticar as mesmas coisas. Justo. Aqui no versículo 27, Jesus começa dando algumas instruções de relacionamento, porque é justamente nos relacionamentos que os demônios eles têm uma maior capacidade de operar, que é quando nós nos relacionamos com as pessoas. Então Jesus expulsou espíritos imundos, trouxe cura, e depois disso tudo ele trouxe algumas instruções que ia fazer com que isso não acontecesse mais, né? E no versículo 27 ele fala sobre essas instruções, ele diz assim: mas a voz que ouvis, veja bem, mas a voz que ouvis, ele está falando com quem ouve, ele está falando com aquele que quer seguir a instrução dele, porque aqui ele diz alguns ais dos que não querem ouvir a vontade dele, e aqui ele diz, mas a voz que ouvis, ou seja, você que Que decidiu me está ouvir, acompanhando ao Evangelho. eu digo, ó, mas a voz que ouvis, digo, amai a vossos inimigos,
Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E Jesus começa dizendo, você não vai adoecer, o demônio não vai ter posse sobre a sua vida se você começar Praticar. a fazer bem a quem te aborrece. E, irmãos, não é fácil não, você fazer bem a quem está lhe aborrecendo, porque aborrecer é um ato constante, não é uma vez. São justamente pessoas que convivem com a gente. Por exemplo, eu posso aborrecer Newton pode me aborrecer. Então, como é que a gente vai estar constantemente fazendo bem um ao outro e se perdoando? É fácil? Não é fácil. É uma das coisas que os casais mais enfrentam hoje em dia, dentro dos seus lares, é a questão de um aborrecer o outro, muitas vezes, querendo ou não, né? E o Senhor, ele pede para que a gente ore pelas pessoas que caluniam contra a gente. A gente pode até ter calúnia dentro de casa, quando eu disser que Nilton está fazendo uma coisa e ele achar que ele não está. Ou então ele disser relacionado a mim, que eu estou fazendo algo e eu disser que não estou. Então a gente pode levantar, sim, esse tipo de calúnia entre os filhos, entre esposos e esposas. E você perdoar um de fora é muito mais fácil do que você perdoar um de dentro. Um de casa, que está ali convivendo com você. Então, Jesus diz que os relacionamentos, eles tanto nos adoecem, quanto eles nos curam. Uma coisa que eu queria relatar aqui também, em cima disso que tu acabou de ler, é porque muita gente que acha que é necessário para poder ter a ministração, como Jesus trouxe a ministração, antes tem que ter a cura. E eu digo a você que sim, mas nem sempre ele vai demonstrar sinais de prodígio. Por quê? Aqui é relatado que antes trouxeram pessoas com muitas enfermidades e pessoas atormentadas por espíritos imundos. Então, como é que a gente ministra uma instrução para uma endemoniada? Então, Ela não vai... primeiro a pessoa vai ser Então, liberta. Jesus primeiro limpou a mente daquela pessoa. Sarou o coração. Pessoas que eram doentes de enfermidades porque não liberavam perdão. Sim, justo. Jesus curou e logo depois trouxe a instrução. Então, a gente nem pode dizer que a cura é mais importante que a instrução e nem a instrução é mais importante do que a cura. Mas existe uma sequência. Agora existe Primeiro uma vem sequência. a cura. E se você que está ouvindo essa palavra hoje, você é alguém que está passando pelo processo de ouvir a instrução e você diz, cadê o milagre? É porque talvez você já foi curado. É porque agora você está na parte de ouvir a instrução e seguir. Olha no tanque de Betesda, Jesus curou e depois disse, agora não peques mais. Primeiro Jesus trouxe a cura. Então, eu passei por um estado de cura espiritual dentro de mim, você passou antes de a gente chegar e conhecer o Evangelho. Mas agora que a gente conheceu o Evangelho, Jesus vem com as instruções para a nossa vida. Jesus traz as instruções para nós. Então agora nós estamos no processo de acompanhar o Evangelho. Justo. E outra coisa. Ô, Calil, tira esse celular daqui, por favor. O que é que acontece, irmãos? Quando Jesus ele nos cura, ele faz algo que a gente não pode fazer. Então, quando você sentir que o seu coração, ele adoeceu, às vezes você está bem com todo mundo, mas tem só um que você não está. Peça a Jesus. Quando eu sei que eu estou assim, eu começo a dizer, olha, Jesus, eu não estou conseguindo. Conta pra ele, não estou conseguindo perdoar fulano, mas eu não quero isso dentro de mim. Olha, quando você diz que não quer uma coisa dentro de você, Jesus vai até o inferno com você. O que Jesus não faz é lhe apoiar, entendeu? Mas quando você decide atirar algo, quando você diz, Jesus, eu não quero isso dentro de mim, o Senhor entra num processo de arrancar aquilo. Aí ele começa a levantar situações, ele começa a trazer uma modificação no coração que a gente não consegue trazer. Depois que ele faz essa cura, aí sim ele começa a dar essas instruções que a gente está lendo aqui, para que aquilo não retorne, para que a gente não se suje naquilo novamente, para que a gente encontre o caminho para estar adorando ao Senhor do jeito que Ele quer. Existem etapas. Com Deus tudo existe etapas. Preste atenção, houve a etapa primeiro do encontro com Jesus e Jesus fez um sobrenatural, o Senhor fez um sobrenatural na nossa vida, trazendo uma cura, fazendo um milagre no nosso ser, aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. Depois Jesus ele vem com outra etapa, que é a etapa da instrução. Essa instrução vai fazer com que o nosso ser ele vai sendo moldado segundo a vontade de Deus. Com essa instrução, com as práticas dessa instrução. E depois
que a gente vai sendo moldado, a gente vai tendo o caráter de Cristo, aí Deus nos dá a ferramenta. E você estava falando que muitas das vezes conversa com Jesus Cristo, dizendo, Jesus, eu não estou conseguindo isso, eu queria fazer isso, mas não tenho força. Aí vem mais uma etapa que Jesus nos dá, que é o poder do Espírito Santo, para atuar em nós e fazer a vontade de Deus. E uma das ferramentas que o poder que o Espírito Santo nos dá, a gente vem comentando muito ultimamente, é o falar em línguas. Quando a gente fala em línguas, o nosso ser, é por isso que Paulo diz, edifica-se a si mesmo. Edificar é construir, formar algo, iniciar algo, né? Você está fazendo uma edificação. E eu nunca vi uma edificação boa sem um alicerce bom, né? Toda edificação boa ela tem que ser formada em um bom alicerce, ela tem que ter uma boa... A gente usa a palavra sapata, quando a gente está fazendo uma sapata bem feita numa construção, é quando ela tem ferro e quando ela é bem funda, bem profunda. Então, quanto mais a gente se edifica, quanto mais esse edifício ele é bem construído no falar em línguas, com um coração ali limpo e com a mente focada em Deus, a gente vai conseguindo, tendo força do Espírito Santo, para formar algo. Falar em línguas é limpar. Falar em línguas é fazer... É o Espírito de Deus fazer uma obra dentro de nós que nós não conseguimos. Então, toda vez que você fala em línguas, Deus está trazendo transformações para dentro A Bíblia do seu diz caráter. que a minha mente fica sem entendimento, mas o meu espírito ora e ora bem. Você pode até orar em línguas pensando em ganhar alguma coisa, mas o Espírito está dizendo, não, ela precisa deixar de gritar com o marido, né? Como muitas vezes pode ser o nosso caso em um momento de fúria, seja lá do que for. Então, o Espírito Santo ele vai orar do jeito que vai favorecer a Deus e para a nossa salvação, não do jeito que a nossa carne quer ou a nossa razão acha que tem que ser. E aí essas práticas da bem-aventurança, eu digo a você que só com a limpeza de Deus e com a instrução de Jesus, tendo passado pelo Espírito Santo, sendo formado o caráter de Deus para a gente conseguir praticar. Porque isso aqui não é algo que eu pratico uma vez e pronto, passei por essa etapa. Isso aqui é todo dia. Todo dia na nossa vida. Essas bem-aventuranças aqui, essa é uma ministração que Jesus deixou eternamente para todos os dias da nossa vida. Aqui no versículo 30 diz assim, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. Porque muitas vezes as pessoas tomam, quando eu digo tomam, é toma mesmo. Tanto pede, quanto chega e toma. Não é? Às vezes pede o seu tempo, às vezes pede o seu amor, como no caso de famílias. Às vezes pede, seja lá o que for. E você dá. Aí no momento que você se sente injustiçado, você começa a alegar, você começa a pedir. Mas eu te dei isso, mas eu fiz isso. E todas as vezes que você vai fazer isso, de Deus você não vai receber nada. Mas quando você dá sem pedir ou sem alegar, que é o nosso maior defeito, enquanto casais, os casais acabam fazendo isso com o passar dos anos, mas eu dediquei isso a você, mas eu fiz isso por você, e o Senhor diz, todas as vezes que você pedir isso, você está perdendo de receber da minha parte, porque aquilo que você perdeu, aquilo que você se sente injustiçado, se você não pedir a quem tomou, a quem pediu, eu vou te dar uma medida dobrada, recalcada. Eu vou trazer para você aquilo que você perdeu e que você se sentiu injustiçado. Essa semana, e vindo da parte do Senhor é melhor. Essa semana eu vi esse versículo, essa semana eu estava me lembrando de algo. Tem uma pessoa que fica próxima ao meu trabalho ali embaixo, na loja. E sempre ela chega às segunda-feiras e ela começa a pedir ajuda, a pedir esmolas. E eu já ouvi várias vezes, e aí segunda-feira eu ouvi novamente, e pessoas dizem, uma pessoa tão nova, pedindo esmola, podia estar trabalhando, podia estar fazendo isso e aquilo. O que eu acho interessante é que a palavra nos confronta, quando Jesus disse assim, e dá a qualquer que te pedir. Sim. A Bíblia não manda eu questionar. A Bíblia diz, se você quiser dar, dê. Agora não questione. Por quê? O que vai me fazer dar não é só a posição de quem está pedindo, é a posição de quem eu sou. É porque se eu dou, meu coração tem que estar preparado para dar. Alguém diz, como eu vi um pastor dizendo, um pastor disse que... Às vezes aquela pessoa está ali até para mudar o caráter da gente. Eu vi o pastor dizendo que sempre anda com o carro dele com o dinheiro trocado, e quando passa nos faróis, que ele mora numa cidade grande,
As pessoas pedem, ele já tem o dinheiro e dá. E ele disse, mas que alguém chegou e questionou, mas pastor, o senhor não sabe se ele vai usar droga, o senhor não sabe o que é, se ele vai comprar cachaça, o senhor não sabe disso. Ele disse, mas a Bíblia não me manda analisar isso. A Bíblia diz que Jesus me ensinou assim, quando der esmolas, dê com a mão que a outra não veja. Jesus está ensinando a quem dá e não a quem recebe. Justo. Jesus está me ensinando a eu dar e ter um coração limpo para dar. Se a gente dá amizade, se a gente dá alguma coisa a alguém e a gente espera alguma coisa em troca, a gente sempre vai se sentir injustiçado. Sempre vai achar que o outro é ingrato. Esses dias eu passei por isso, uma situação, entendeu? Achando que a pessoa estava totalmente de uma forma que tinha que ser de outra por algo que eu fiz. E Jesus me confrontou e disse, não, você tem um alvo, você tem uma carreira, siga a sua vida, foque naquilo que você quer. Que é você quer estar comigo, você quer receber algo de mim. Então, foque você em mim. Não se preocupe se o outro vai estar, se vai reconhecer ou se não. Viva você comigo. Como no caso meu e de Newton, a gente pode sim. Às vezes acontece da gente alegar uma coisa um para o outro. Mas eu fiz isso para você. Ou então, mas eu dediquei tal para você, coisa e tal. Então, irmãs, o que a gente quer mencionar hoje é que isso pode destruir um relacionamento familiar. Sim. Tanto o esposo quanto a esposa começam a viver em um estado de alerta, de desconfiança tão grande que o outro começa a se tornar um rival dentro de casa, sabia? Você começa a desconfiar sempre do outro, começa a achar sempre que o outro está maquinando mal, sempre que o outro vai estar querendo, como é que se diz, só lhe usar ou então alguma coisa desse tipo. E o Senhor, quando ele chega em um lugar, ele começa a arrancar esse demônio, começa a dizer, se confiem mais. Confiem mais vocês dois um no outro. Parem de alegar alguma coisa dentro de casa. Porque isso começa a botar os dois num estado de alerta tão grande que futuramente as pessoas podem até já estar se programando para um dia, por exemplo, se separar. Ou então dizer assim, não quero mais viver porque você só fez isso comigo, sabe? Então, irmãos, o que a gente está mencionando aqui hoje é que os primeiros perdões, eles começam dentro de uma família, dentro de uma casa, entre o esposo e a esposa. Quando a gente alega algo de alguém, por que a gente alega? Porque queria algo em troca. Porque queria algo em troca. Mas o evangelho é assim? Não. O evangelho eu faço a minha parte. Que a gente dê e não torne a perder. Porque o nosso galardão não pode vir de quem recebeu alguma coisa da gente. O nosso galardão tem que vir do céu. E outra coisa, existem dois padrões de vida. Existem dois padrões de vida. Existe o padrão mundano e existe o padrão de Jesus. Justo. E o padrão de Jesus nunca ensina a alegar algo de alguém pelo que eu fiz. Então, quando a carne prevalece, sim, podemos chegar a fazer isso. É tanto que Jesus disse, dê esmola com uma mão que a outra não veja. Jesus não está dizendo, você tem que botar na caixinha do correio sem que o outro não veja. Você tem que jogar e a pessoa vai passar na rua e vai pegar. Jesus não está falando isso. Jesus está falando de ter um coração que não espera algo em troca. Meu irmão, se o teu coração está limpo, isso é o que importa para Deus. Você pode chegar com R$1 e com R$1 milhão e dizer, estou te dando, eu quero te ofertar, eu quero fazer isso. O problema não é a pessoa saber que é você que está dando. O problema é você ter um coração que quer que a pessoa veja que é você que está dando. Né? É por isso que a Bíblia diz que tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Né? Justo. Dele procede as fontes da vida. Aqui no versículo 31 diz assim, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E é aí onde o Senhor diz assim, você pode tratar fulano bem por mim. Você pode tratar ele bem, ou você pode tratar ela bem por mim. Porque se você fizer isso, eu vou te tratar bem. Então, se Deus nos decide... É aquela questão assim, se Deus nos decide tratar bem, todo mundo que entrar em contato com a gente vai nos tratar bem, porque vai estar sendo guiado pelo Senhor. E outra coisa... Entendeu? Porque Ele vai descer de uma forma que a gente seja tratado bem. Então, Ele diz, como quereis que os homens vos façam, os homens todos vos façam, da mesma maneira fazer-lhes vós também. Então, não é por mim, não é pela outra pessoa. É Deus dizendo assim, você pode fazer isso por mim, por causa do meu amor. Você pode tratar bem fulano
por causa da salvação que eu te dou. Você pode tratar bem fulano por causa do perdão que você vai receber. Porque quando a gente solta alguém, a gente automaticamente está sendo solto, não é? Ok, nesse versículo aqui também é algo muito. Uma má interpretação muitas das vezes das pessoas, porque Jesus não está dando nenhuma garantia que os homens vão lhe tratar bem. Jesus está dizendo assim: você tem que tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado por as pessoas. Porque Jesus garante a parte dele. Jesus garante a parte do Espírito Santo. Todavia, os homens, ele pode falhar. Eu posso Pode morrer até ser que aquela mesma pessoa que você está tratando bem, que ela está lhe tratando mal, ela não venha a lhe tratar bem. Mas Deus vai providenciar que você seja tratado bem de alguma Não, forma. e outra coisa, Kilma, ainda eu posso passar 20 anos tratando uma pessoa bem e aquela mesma pessoa passar 20 anos me tratando mal. Mas quem está sendo curado sou eu. Eu é que tenho um alvo, eu é que estou seguindo. Jesus está me ensinando eu tratar bem quem quer que seja. A questão não é, Jesus não dá uma garantia, assim como você quer que as pessoas lhe tratem. Jesus não está dizendo as pessoas vão lhe tratar bem se você tratar elas bem. Jesus está dizendo que você, eu, no caso, tenho que tratar bem as pessoas. E como vós Quereis quereis que os homens vos façam. Não está garantido que vai fazer. É como eu quero que eles façam. Para quê? Para me aprender a ser uma boa pessoa para com o meu próximo. Justamente. Né? Aí, Vamos me repreender, o tempo está acabando. se a gente fizer isso, o Senhor automaticamente vai trazer paz para a nossa vida. E você estando em paz, seus outros relacionamentos também vão ser em paz. Com certeza. Aqui diz assim, no 35, amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Quando o Senhor manda a gente amar os inimigos, ele diz que vai ser grande o nosso galardão. Então, se você desenvolver essa capacidade de amar, saiba que você vai receber do Senhor bênçãos dobradas. Bênçãos muito dobradas. Porque o Senhor ele não é injusto, de forma nenhuma. Então, quando eu me disponho a amar, quando eu me disponho a perdoar, mesmo tendo atrito, mesmo tendo uma situação difícil a ser resolvida, se eu conseguir resolver, através do Espírito Santo, o Senhor diz que a minha medida vai ser dobrada. Então, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e supostamente também amam os outros. Porque como é que eu digo que eu amo a Deus e eu odeio os outros? Aí eu vou ser chamado de mentiroso. Aqui ainda diz assim, no 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Veja que prisão é terrível quando a gente prende alguém dentro da gente. Quando a gente passa a machucar. É como que aquela pessoa virou o alvo de tudo que é ruim que acontece na sua vida. O culpado, a culpada foi aquela pessoa. É verdade. E aquilo às vezes acontece dentro de casa, irmãos. Eu estou falando entre esposo e esposas. Às vezes o culpado de tudo na minha vida eu posso achar que é Nilton. Às vezes o culpado, assim, tudo que acontece na vida dele, ele pode começar a me culpar também. A gente pode começar a olhar um para o outro e já olhar com um olhar de desconfiança, achando que tudo que o outro fala já é para machucar ou para atingir. Começa a haver um desentendimento muito grande. Então aqui o Senhor diz, soltai e vos soltarão. Então é uma questão também de perturbação, de um demônio chegar ali e perturbar porque você perturba o outro. Sabe que às vezes você perturba tanto o outro, cobrando tanto do outro, que às vezes um demônio começa a se apossar da sua mente. De tanta cobrança que você faz o outro, um demônio começa a se apossar da sua mente. E toda vez que a gente passa por isso, irmãos, a gente começa a entender que esse demônio só vai sair quando você começar a tratar bem aquele que lhe aborrece. Na verdade, Deus permite a gente passar por situações para gerar aprendizado. Para gerar aprendizado. Experiências com o Senhor. Por exemplo, alguém que está passando uma situação financeira difícil e eu não sei compreender a vida daquela pessoa. Lá na frente, Deus vai permitir para dizer agora, tu lembra de fulano? Justo. Então, isso acontece nos relacionamentos mais íntimos, porque se o padeiro me criticar, eu não vou ter por ele o mesmo sentimento que alguém dentro de casa me criticar. Eu lembro que... Ou eu criticar Newton me criticar. Então, a repercussão dentro de nós, a mancha, a raiva,
a mágoa dentro do coração vai ser muito maior do que uma pessoa que a gente não convive, não tem intimidade. Então, o Senhor diz, soltai e soltar-vos-ão. Esse soltar-vos-ão, irmãos, pode ser demônios que a gente atraiu prendendo outra pessoa dentro da gente. Tá na mente das pessoas. Justo. Quando a gente prende alguém dentro da gente com raiva, ou com mágoa, ou com cobrança, que a gente tem muito a cobrar a nossa felicidade do outro, aí o que é que acontece? Os demônios não soltam a gente, não. Eles nos prendem em uma cadeira espiritual invisível e dali a gente não sai, não. A gente só vai levar o tempo com aquela mágoa remoendo dentro do coração da gente. Aí o Senhor diz, ó, quando a gente solta, dai e vos será, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então o Senhor disse, se você soltar, eu vou te dar uma medida transbordante. Por que tem gente que não prospera, que não sai do canto, que fica com a mente, como é que se diz, pesada, tudo é amargura, tudo é dor. Por quê? Não solta os outros. Vive de alegar, de cobrar, de pedir felicidade aos outros, quando na verdade, a verdadeira felicidade está em um lugar diferente, está em Cristo Jesus, sabe? Ô Kilman, a gente iniciou esse vídeo falando sobre pessoas também que eram trazidas por Jesus, que eram atormentadas por espíritos imundos. Sim, sim. E você sabe que o espírito imundo, ele abandona a vida de alguém, quando o coração de alguém está disposto a voltar-se para Jesus, ele vai ter que sair. Aí Jesus ensina isso também na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma. Se eu não soltar a vida né? de Nilton, se Nilton não soltar a minha em determinados momentos, em determinadas situações, nós dois seremos atormentados por demônios. Esses demônios só vão sair quando eu liberar ele, quando ele me liberar, através de perdão. E a gente tem que começar a reconhecer isso direto dentro de casa, porque ninguém vive de flores. Às vezes se levantam situações dentro de um lar e o Senhor nos faz enxergar, muitas vezes, que é um demônio tentando prender eu a ele, não é de uma forma de união, é prender com angústia, com raiva no coração, com cobrança no coração, com problema. Então, toda vez que isso acontece, o Satanás se aproveita e me prende e prende. Eu achando que estou prendendo ele, que estou alegando, que estou dizendo que ele não faz isso, não faz aquilo. Na verdade, quem está sendo mais aprisionado ainda sou eu, que estou sendo atormentada por demônios, que estou julgando, que estou apontando, estou fazendo N número de coisas. Então, o Senhor, quando Ele nos faz enxergar um reino espiritual desse, Satanás ele perde dentro de uma casa. Porque mesmo passando por situações difíceis, porque a gente se machuca, mesmo sem querer, às vezes você faz um ato ou faz alguma coisa, você acaba machucando o outro, nem sempre, mas o outro está lá, se sentiu machucado. O Senhor começa a trabalhar dentro do nosso coração e a gente começa a botar Satanás para perder dentro de casa. Amém. Porque a palavra do Senhor diz, comece a tratar bem o que lhe aborrece. E os que aborrecem estão dentro de casa, muitas vezes. E o Senhor, e o Senhor diz assim, se você soltar ele, se você soltar ela, você vai receber uma medida dobrada, aqui diz transbordante, sacudida. Você vai receber poder do alto, vai receber autoridade vinda do alto. Você vai receber do Senhor paz, você vai receber do Senhor aquilo que você acha que perdeu, que se sentiu injustiçado. Pode ser dinheiro, pode ser amor, pode ser o que foi, que você acha que você perdeu, que alguém roubou de você ou que tomou de você. Se você liberar essa pessoa, você vai receber diretamente do trono do Senhor tudo aquilo que você tinha perdido ou que foi tomado, que você achou injustiçado. Mas enquanto você estiver tentando alegar e tomar da outra pessoa, quiser que a outra pessoa dê para você aquilo na lei do apus, você só vai estar prendendo ela e se prendendo. E o desamor vai começar a crescer dentro do lar. Amém. Entendeu? Então, se tem um demônio dentro de uma casa, fazendo uma mulher pensar assim, ou um homem pensar assim, está na hora de tomar uma posição. E se essa posição for tomada, o Senhor garante que do trono dele vai descer aquilo que estava adoecendo o seu coração. Vai descer o remédio que vai trazer a cura para aquela dor no seu coração. Então, é muito importante, irmãos, a gente receber do Senhor aquilo que muitas vezes a gente quer das pessoas. E que quando a gente libera essas pessoas, a gente recebe do Senhor. E pode até ser mesmo da vida dessas pessoas. Essas pessoas vão passar a nos amar mais, porque as cobranças vão ser menores.
As pessoas não vão se sentir tão constrangidas, tão com o coração apertado. E pense que é ruim receber cobrança, tanto eu fazer cobrança a Nilton, quanto Nilton me fazer cobrança. O Senhor nos faz enxergar como é difícil a gente ser cobrado, porque o amor ele tem que ser espontâneo. Não é? E se não há amor, se você percebe que está sendo perdido amor, tanto a esposa percebe que o marido não está dando, ou que o marido percebe que a esposa não está dando, a gente tem que pedir diretamente a Deus, se liberar um ao outro. Quando eu digo se liberar, é se perdoar, tirar a mágoa, tirar a angústia, e pedir a Deus que desça do alto. Porque descendo do alto, tanto ele quanto eu, ou você aí, vai estar surgindo um amor que você não sabe nem de onde vem. E vai ser porque o demônio que estava tratando no meio do casal saiu e o Senhor entrou com a sua bênção sem medida. Porque o Senhor vai fazer surgir algo diferente dentro do casal. Amém. Certo? Deus abençoe a todos. Que tenham um dia abençoado na presença do Senhor, né? Amém. Quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que vão compartilhar desse vídeo, vão ouvir, vão meditar nessa palavra. Que possam, Pai, continuar deixando o Espírito Santo nos moldar e lhes moldar, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça cada um de nós e que nessa jornada, nessa caminhada, todos possam, meu Pai, aprender do Senhor e alcançarmos, meu Pai, segundo os ensinamentos e as curas de Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui diz que se a gente amar os nossos inimigos, nós seremos chamados de filhos do Altíssimo. Amém. Entendeu? Olha a categoria como muda de criação para filho, porque é a natureza de Deus em nós. Amém? Deus abençoe. Amém.